No Sermão do Monte, há uma progressão nos ensinamentos de Cristo sobre os escribas e fariseus. Eles começam como um modelo de retidão exterior, de justiça aparente, superficial. E se alguém deve entrar no reino, deve ter uma justiça que exceda em muito a dos escribas e fariseus. Jesus fala isso lá em Mateus 5,20. Só que essa fala deixa claro que se para entrar no reino a justiça deve ser superior à dos escribas e fariseus, então isso significa que esses bons samaritanos, aparentemente, não estão eles mesmos no reino. Isso deve ter chocado em muitos ouvintes de Cristo, porque eles consideravam esses homens como uma elite religiosa. Se alguém iria ser salvo, com certeza são eles. Só que isso significa que, em certo sentido, esses homens estão colocando a barra lá no alto. Por quê? Porque eles têm essa aparência de piedade. Só que conforme o sermão vai se desenvolvendo, nós vemos como essa aparência, na verdade, é só isso, uma aparência. E uma aparência falsa. No capítulo 6, Jesus se refere a eles como hipócritas, ou seja, atores mascarados. No capítulo 7, Jesus fala primeiro em termos cômicos. Eles têm um tijolo, um paralelepípedo, uma trave nos olhos, impedindo eles de enxergar corretamente. Em seguida, ele enfia uma faca cirúrgica neles e diz que eles são como porcos, que não merecem as pérolas. Eles são impuros, excluídos, os mais baixos dos mais baixos. Só que fica ainda pior. Agora, no verso 15 do capítulo 7, Jesus diz que eles são mais perigosos do que os porcos, porque, na verdade, eles são lobos. Jesus diz: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, só que por dentro são lobos ou lobos vorazes. Mateus capítulo 7, verso 15. Para deixar claro, falsos profetas vêm de muitos grupos religiosos diferentes. Qualquer igreja pode ter a manifestação de um falso profeta. Não se trata aqui meramente dos fariseus lá no templo judaico. Mas é sensato a gente supor que Jesus está se referindo ao mesmo tipo de hipócrita durante todo o sermão. Eles poderiam usar o nome escriba, poderiam usar o nome de fariseu e, mais modernamente, mas contemporaneamente, eles podem usar o nome de evangélico, cristão, como eu mesmo o faço. Batista, adventista, presbiteriano, católico, espírita. O nome aqui não é a questão. A sua denominação religiosa não é a questão. O verdadeiro problema é o que eles são interiormente. E o que eles são dentro de si são lobos. Lobos devoradores. E não há nada mais perigoso para as ovelhas do que um lobo devorador. Um profeta é destinado a alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. Os falsos profetas, na verdade, se alimentam das ovelhas, sempre disfarçados de uma delas. Essa é a verdade arrepiante sobre os maiores inimigos terrenos da igreja. Eles vêm de dentro. Os hipócritas usam uma máscara cristã. Os lobos usam roupa de ovelha. Eles parecem inocentes. Eles parecem pertencer àquele ambiente, àquela comunidade. No entanto, por baixo deles, veladamente, há uma violência devastadora e um assassinato. Como assim? Imagine um lobo atraindo outra ovelha para si mesmo, chamando ela. Como ele faz isso? Ele imita o balir, o mé de sua mãe. Imagine as ovelhas felizes, inconscientes do perigo, indo em direção àquele lobo. Agora, imagine o medo, o frenesi, o desespero e o sangue de um ataque voraz feito por aquele lobo. O que nós acabamos de testemunhar? Um sermão de domingo. Um sermão de sábado. Um livro best-seller entre os cristãos. O discurso inspirador de um pastor. Um orador popular num grande evento da igreja. Simplesmente o falar de mentiras em nome de Deus. E assim o rebanho é totalmente dilacerado. O quanto você leva a sério o falso ensinamento? É simplesmente um erro de cálculo doutrinário? É meramente prejudicial para a credibilidade da igreja? Não, é uma questão de vida ou morte. Porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus, é uma questão de vida ou morte. Portanto, diz Jesus, cuidado com os lobos. E amanhã a gente vai ver como a gente pode então detectar esses lobos escondidos em peles de ovelhas ao nosso redor.